Olá! Hoje nós iremos estudar sobre os níveis de organização dos seres vivos. Mas na nossa última aula, nós estudamos sobre as células e aprendemos que a célula é a estrutura básica de todos os seres vivos. Dependendo da quantidade de células que os formam, os seres vivos eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Dessa forma, a célula ela é considerada a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Quando nos referimos aos níveis de organização dos seres vivos, nós podemos dizer que estes possuem diferentes graus de organização, e isso vai depender da complexidade de cada ser vivo. Como a célula é a base estrutural de cada ser vivo, podemos dizer que aquelas que possuem estruturas e funções semelhantes, elas são agrupadas e formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, compõem os órgãos, que são estruturas com funções específicas nos seres vivos. Um conjunto de órgãos que funcionam para realizar funções de forma integrada formam um sistema. Agora nós vamos assistir o vídeo Tecidos Animais, que é um recurso que acompanha o nosso livro didático. Neste vídeo, nós vamos aprender um pouco sobre os diversos tipos de tecidos existentes no nosso organismo. Tecidos são conjuntos de células que atuam de maneira integrada, desempenhando determinadas funções. No corpo humano, eles podem ser classificados em 4 tipos principais: tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso. O tecido epitelial é composto de células firmemente unidas entre si. Ele exerce 2 funções principais: revestir e proteger o corpo interna e externamente e secretar substâncias. A secreção de substâncias é realizada por estruturas chamadas glândulas. Há glândulas que liberam as substâncias para fora do corpo ou para uma cavidade interna e glândulas que secretam hormônios no sangue. O tecido muscular é constituído por células alongadas chamadas miócitos. Essas células podem encurtar-se e alongar-se, provocando os movimentos. O tecido muscular não estriado forma a musculatura da maioria dos órgãos internos, como o estômago e o intestino. Sua contração é involuntária e lenta. O tecido muscular estriado esquelético forma a maior parte da musculatura do corpo, recobrindo o esqueleto e ligando-se aos ossos. Esse tecido tem contração voluntária. O tecido muscular estriado cardíaco está presente apenas no coração. A musculatura cardíaca tem contração involuntária e rápida. O tecido nervoso é composto, entre outros tipos celulares, de neurônios. Essas células são especializadas na condução de impulsos nervosos. Esse tecido forma os órgãos do sistema nervoso, como o encéfalo e a medula espinal. O tecido conjuntivo agrupa diversos tecidos com diferentes funções, mas com uma característica comum: suas células não estão unidas entre si e o espaço entre elas é preenchido por substância intercelular. A principal função desses tecidos é unir os órgãos do corpo e dar-lhes sustentação. O tecido cartilaginoso é flexível e forma as cartilagens da orelha, do nariz e da articulação da maioria dos ossos. O tecido adiposo é formado por células especializadas em armazenar gordura, que, além de ser fonte de energia, funciona como isolante térmico. Esse tecido pode ocupar espaços entre alguns órgãos, protegendo-os contra choques mecânicos. O tecido ósseo constitui os ossos e é preenchido por substância intercelular sólida e rígida. O tecido sanguíneo é formado pelo plasma e pelas células que constituem o sangue, os glóbulos brancos, as hemácias e as plaquetas.